Maite Agirunguera, Baixa Papeimé, Baixa Papeicô, espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlio Alfonso. Estamos aqui novamente com o nosso curso de Guarani. Eu dei uma pausa para poder elaborar uma melhor estratégia para que possamos aprender de uma forma mais intuitiva o Guarani. Muitas pessoas nos comentários pediram que eu repetisse pausadamente as palavras, mais devagar, repetisse várias vezes as pronúncias para que assim pudessem pegar essa pronúncia e poder falar o Guarani. Eu realmente observei tudo isso, estava falando muito rápido e me esquecendo um pouco de que todos vocês que estão me assistindo estão no início, né? Estão no comecinho, né? Então nós começaremos um curso básico de Guarani que tem mais ou menos aí 30 a 40 tópicos do que nós iremos aprender pinceladamente por cima, e nas lives vamos esmiuçar mais a respeito dessas aulas que nós estaremos fazendo. E no final de cada vídeo eu vou deixar um exercício para que todos possam responder nos comentários. E depois nas lives nós iremos analisar se foi bem a resposta ou foi mal. Dito isto, vamos começar a nossa primeira aula do nosso curso básico reformulado em Guarani. Muito bem, aqui nós temos o nosso curso básico. Nós iremos começar pela lição 1, abordaremos as saudações. Aí nós temos aqui Maitei Guaranime. Maitei quer dizer saudações e Guaranime é no Guarani. A primeira coisa que se usa no Guarani é Mba Eixapa. Essa aqui se pronuncia Mba Eixapa. Mba Eixapa. Estou repetindo para que possam pegar a pronúncia. Mba Eixapa, expressão formada de Mbae, que significa o que, e Isha, como. Então seria a junção desses dois, seria que mais como, ou o que mais como, e pá, a partícula interrogativa. Então nós usamos o pá como se fosse o signo de interrogação. Por isso, Mbaeixa quer dizer como, e pá, a partícula interrogativa. A partícula pá em Avanien não tem significado e é utilizado como marca de frases interrogativas. Então, todas as vezes que nós vermos o pá na frente de alguma palavra, ela é usada como marca das frases interrogativas. Aqui nós temos um pequeno vocabulário para formarmos o nosso diálogo. Então, no vocabulário nós temos o che. Che quer dizer eu, ou me, meu, pode ser também. De, você, tu, seu. Baeixa quer dizer como. Porã, bonito, bom, belo, lindo. O H tem o som de re, que seria os dois R nosso. Então nós usaríamos como ra. Esse ra é o E de fazer a união de palavras. Então, ra-nde e você. Tá vendo aqui ra e um de, que é a segunda pessoa, e tu ou e você. AVI quer dizer também vai, mal, ruim, vai, mais ou menos, ou seja, mal. Nós aprendemos isso aqui porque nós iremos formar as frases, então nós já estamos tendo uma base de como formar essas frases. E aqui nós temos Nhemonguetá. Esse Nhe, esse N com o tio em cima, ele representa a consoante NH do português, que seria nha. Aí nós pronunciamos como nha, nha, com a língua colada ao céu da boca, nha, e ela é uma consoante nasal. Então nós temos nhemonguetá, que quer dizer conversar ou dialogar ou falar-se, conversar-se, isso seria nhemonguetá. Aí nós já vamos formar a primeira frase. Baeixapá. Baeixapá está fazendo uma pergunta. Oi, como vai? Ou se não, como você está? Esse baeixapá se pode usar também dessa forma. Podemos perguntar como é que é ou como vai. E no Guarani se usa muito assim também em forma de saudação, que é maitei. Aí a resposta seria Iporã, Baeixapá, Iporã. Você está falando bem, estou bem.
estou ótimo, estou tranquilo, né? Tudo relacionado ao bem, esse iporã. Aí temos uma outra pergunta novamente. Baeixapá, oi, como vai? Como se fosse a primeira, nós repetimos, e a pessoa também pode responder Iporã Iterei, Iporã Iterei, ó, Iporã Iterei. Muito bem. Iterei é sufixo que funciona como advérbio muito em português. Observe que é posposicionado, uma marca da língua guarani. Posposição é colocado depois do Iporã, tá vendo? Iporã e Terei. Isso aqui é uma marca da língua guarani. Todas as coisas, ou seja, a maioria das frases em guarani são posposicionadas. Bom, passamos daqui. Então, só recapitulando aqui, quando você vai cumprimentar alguém, saudar alguém, baeixapá, é como se fosse um olá, oi, né? Não seria algo mais informal. E a pessoa vai falar bem, Iporã. Ou Iporã Terei, muito bem, ótimo, maravilha. Agora nós vamos ver aqui o coen. Coen originalmente é amanhecer. Pode ser também madrugada, amanhecer, raiar do dia, alvorecer. Aí temos coen e colocamos o porã, que é bem, bom. E lembra que eu falei que poderia ser lindo? Então, amanhecer lindo ou amanhecer maravilhoso pode ser também. Coen porã. E aí temos o coen vai. Deixa eu dar uma explicação. Quando nós vemos o acento aqui em cima do E, essa palavra será mais forte. Quando não tem nenhum acento, a acentuação das palavras, a última sílaba é a palavra mais forte. Quando nós não vemos nenhum acento, a última sílaba é a palavra mais forte. Então aqui, ó, não é vai, é vai. Se fosse vai, teria que ter o acento aqui. Aqui também é avei, avei, não avei. Se fosse avei, teria que ter o acento em cima do E. Vai, vai, não vai, vai. Por isso aqui, coen vai, amanhecer feio ou amanhecer ruim, amanhecer mal. Coen guive, coen, guive, gui. Não vamos confundir com o português, porque no português o G, o I, nós lemos como gui. Aqui é gui, guive. Desde cedo. Coenre, 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 pela manhã. E aqui nós vamos ver o porquê coenguive e coene e coenvai. Em Guarani não há preposições, e sim posposições, como ocorre em coenguive, desde cedo, coene, pela manhã, o que literalmente seria cedo desde, porque coen quer dizer cedo ou amanhecer, guive, desde. Então aqui nós vemos que foi posposto. Cedo desde e manhã pela, que seria o coene. Vamos avançar. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo, fazem perguntas nos comentários e eu irei responder na próxima aula que eu gravar. E agora aqui nós vamos montar a nossa frase. Baeixapa nekoen. De antemão eu já vou explicar esse ne aqui. Esse ne que está aqui, ó. Baeixapa nekoen. Baeixapa nekoen. Esse ne é da segunda pessoa. Como essa palavra coen termina com acento nasal, então esta palavra torna-se ne quando a palavra seguinte é nasalizada. Vocês viram aqui? Então, de é você. O que nós fazemos quando tem uma palavra seguinte nasalizada? Nós suprimimos esse de. Ela se torna ne, por isso que está aqui. Baeixapa nekoen. Quer dizer bom dia ou como você amanheceu. Ou bom amanhecer. Baeixapa nekoen. A resposta seria shekoen porã hande. Shekoen porã hande. Amanheci bem. E você? Ou bem e você? A resposta seria shekoen porã avei. Shekoen porã avei. Shekoen porã avei. Shekoen porã avei. Eu também amanheci bem, ou amanheci bem também. Che, eu, coen, amanhecer, porã, bonito, bem, bom. Avei também. Então, nós formamos a frase Che, coen, porã, avei. Che, coen, porã, avei.
é a resposta. E como eu expliquei aqui o ne, de antemão vou explicar novamente. Quando a palavra seguinte do pronome da segunda pessoa for nasalizada, nós suprimimos a letra D e ela se torna automaticamente ne. Aqui, ó. Deixa eu até deixar isso aqui em vermelho. Então, ela se torna automaticamente ne. Nas nossas lives, nós iremos abordar mais a fundo isso aqui. Baeixa panecoen. Novamente, outra pergunta. Aqui é separado. Baeixa panecoen. Como você amanheceu? Checoen vai. Amanheci mal ou mal. Checoen vai. Checoen vai. Amanheci mal. Checoen vai. Checoen vai. Amanheci mais ou menos. Agora nós vamos para a tarde, que no Guarani nós chamamos de kaaru. Kaaru. Tarde, à tarde, durante a tarde. A pergunta seria aqui. Baeixa pa nekaaru. Boa tarde. Como está a sua tarde? Baeixa pa nekaaru. Baeixa pa nekaaru. A resposta She kaaru pona hande. She kaaru pona hande. Bem, e você? Ou boa tarde, estou bem, e você? Porque aqui, além de você falar boa tarde, você está dizendo baeixa panekaaru, quer dizer, como está a sua tarde? Aí você pode responder, a minha tarde está bem, e você? Pihare, quer dizer noite. Piharegua, piharegua, piharegua. Noturno, sonâmbulo, notívago, da noite. Piharegua quer dizer literalmente o que é da noite, ou próprio da noite. Posposição gua, do, da, origem, procedência. Então, por exemplo, aves da noite, aves noturna, coisas da noite, estrelas, por exemplo, para nós aparece à noite, são coisas que são da noite, que aparecem à noite. Pihareque, pihareque. Cuidado com esse Y, eu tenho vários vídeos explicando a respeito disso, nós retomaremos mais para frente, dentro desse curso, a forma das pronúncias do Y no Guarani. Pihareque, durante toda a noite, ou durante a noite. Pihareque, durante a noite. Posposição que quer dizer durante. Esse que está aqui significa durante. Noite durante seria durante a noite. Querre pihare. Querre pihare. Querre quer dizer ontem, pihare noite. Seria ontem à noite ou a noite passada. Pihare pute. Pihare pute. Pihare pute. Pihare pute. Pute quer dizer meio, ao meio, metade, centro. E pihare é noite, seria o meio da noite, centro da noite, meia-noite, no meio da noite também. Aí chegamos no pihareve, quer dizer manhã. Lembra que nós vimos koen, quer dizer amanhecer, e aqui nós temos pihareve, manhã, que quer dizer, esse V vem depois do... Aqui nós teremos a explicação, o V é uma posposição mais, quer dizer, mais que a noite seria o amanhecer ou amanhã. Então, pihareve quer dizer manhã. E aí nós temos aqui, piharevepe, piharevepe, de manhã ou na manhã. Esse P seria dentro, inserido, no na, como está aqui no exemplo. Então, nós temos piharevepe, quer dizer de manhãzinha, posposição V, que significa mais, esse V significa mais, que no caso significa mais próximo da noite do que do dia, e P
dentro dele, ou seja, no e na. Pyharevete, bem cedo, cedinho. Posposição V, mais e sufixo ET de superlativo. Então, nós temos agora o nosso boa noite. Baeishapan de pyhare. Baeishapan de pyhare. Boa noite. Como está a sua noite? Pode ser também. A resposta, She pyhare pona hande. Boa noite. Eu estou bem. E você? Agora nós veremos aqui os pronomes pessoais no Guarani. Temos she, significa eu, she. Esse C tem o tom de S. She significa eu. Nde, tu ou você. Ha-e, ele ou ela. Nhande, nós. Você viu que ele está com asterístico aqui? Eu vou explicar isso já já. Porque no Guarani nós temos dois tipos de nós. Ore significa nós também. Pe, vós, vocês. Haequera, eles ou elas. E aí nós temos mais duas palavrinhas aqui. Cunha quer dizer mulher. Embaracajá. Esse J tem tom de J. Baracajá. Como se fosse o J do inglês. Baracajá. Gato. Em Guarani, o pronome nhande significa nós. Olha só. Significa nós inclusivo. Ou seja, inclui o falante e o ouvinte. E ore também significa nós, porém exclui o ouvinte. Então, se estamos numa mesa, 4 filhos, os pais e os avós, se nós formos falar todos nós, falaríamos nhande. Se fôssemos falar nós, os filhos, falaríamos ore para usar o nós. Agora nós temos o quera, que vimos aqui no haequera. Quera. O plural em Guarani não é marcado como em português pelo sufixo S. Usa-se a palavra quera. Então, quera é para pluralizar, que indica o plural como em hae, que quer dizer ele e ela, e haequera, eles e elas. Então, esse quera seria como o nosso S do português para deixar a palavra em plural. A palavra quera indica plural também para substantivos. A palavra quera indica plural também para substantivos. Exemplo, cunhá, mulher, e cunhaquera, mulheres. As mulheres. Também não há sufixo que marque o gênero como em português. Gato e gata. O gênero é marcado comumente pelas palavras cunhá, que significa fêmea, mulher, fêmea, e macho. Esse macho aqui, ele é hispanizado, porque o nosso Guarani paraguaio, ele foi muitas palavras hispanizadas, então esse macho vem do macho do espanhol, que significa homem ou macho. E temos um exemplo, baracajá quer dizer gato, então nós falamos baracajá macho, gato, e baracajá cunhá, gata. Chegamos ao final das nossas lições, e aqui eu vou deixar o manduara. Manduara quer dizer para se lembrar, ou para recordar, ou tarefa. Complete os diálogos abaixo com as palavras que estão faltando. Aí essas palavras que estão faltando vocês vão deixar nos comentários. A, B. E aqui nós temos as saudações mais comuns em Guarani, onde nós iremos completar. Então eu aguardo os comentários de vocês e nós analisaremos no próximo vídeo ou na live, que são todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, a nossa live em Guarani. E lá nós veremos a respeito dessa tarefa que eu deixei para vocês.
Então, gente, eu deixarei aqui para nós, como bônus, os cumprimentos em Guarani para vocês irem treinando. Eu vou deixar aqui embaixo sem a tradução, porque na aula nós temos aprendido as traduções. Eu vou colar ele aqui agora. Em Guarani temos 7 formas de fazer cumprimentos. As mais usadas são Coen, Pujarebe, Assadie, Caaru e Pujaré. Só uma breve explicação, esse Assadie quer dizer cesta. Então, como está a sua cesta? Cesta com S, eu vou escrever aqui do lado, cesta. Assim. Assadie quer dizer cesta. Quero agradecer vocês por estarem até aqui com muita paciência esperando. Nós temos também um grupo no WhatsApp. Quem quiser participar desse grupo, mande nos comentários pedindo o link que eu vou enviar o link e vocês possam também entrar no grupo de WhatsApp para nós fazermos os nossos diálogos, para termos mais coisas a aprender dentro do grupo. Espero que essa primeira aula seja de valia para vocês, vocês que estão querendo aprender o Guarani. Eu falo fluentemente o Guarani, tenho muita vontade de que todos dialoguem em Guarani. Vamos aprender o Guarani porque é uma língua nossa, da nossa terra, da nossa cultura. Era a língua que predominava aqui, é uma das línguas mais antigas ainda preservada até hoje, é o nosso Guarani. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, comentem lá o que vocês querem que eu faça na próxima live, nos próximos vídeos, algumas dúvidas que vocês tenham, deixem nos comentários e eu irei respondendo todos vocês. Um abraço a todos, boa aula para vocês, pausem o vídeo, anotem as suas dúvidas, espero vocês também na nossa live que será agora nessa terça-feira e juntos lá tiraremos mais dúvidas e participaremos todos juntos dessa aula maravilhosa que é a língua Guarani. Um abraço a todos vocês, um beijo no coração, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.